Governador, boa noite. Então, para ficar claro o pensamento do senhor, e se eu bem entendi, não é apenas do senhor, é de uma corrente de senadores que está buscando uma solução negociada no Senado. As receitas correntes da exploração do petróleo na camada pós-sal estariam, portanto, garantidos de acordo com o que já vem acontecendo há mais de 2 décadas. O que o senhor está propondo é que se discuta uma nova regra de repartição dos recursos auferidos por royalties a partir da camada pré-sal. E, sendo isso, se eu bem entendi o que o senhor está dizendo, qual é a chance da proposta ganhar essa nova configuração no ano eleitoral, em que, convenhamos, os políticos querem aparecer, e compreende-se, muito bem na foto, junto a seu eleitorado, sem dispensar recursos, ainda que aqueles das receitas correntes? Qual é a percepção do senhor em relação a isso e o seu pensamento? Olha, os políticos que menos têm querido aparecer nesse caso, para se fazer justiça, são aqueles que ficaram 10 anos tendo seus estados excluídos da partilha de um bem que é da União. De fato, o que houve é que o Congresso, há 10 anos atrás, quando votou essa lei atual dos royalties, era tão pouco recursos que os estados não prestaram atenção. Quando veio o debate do pré-sal, que se falou de uma melhor partilha, houve uma radicalização. As pessoas prestaram atenção aos números e viram que um estado da federação estava ficando com 10 bilhões e que os outros estados da federação, todos juntos, mais os municípios, mais de 5 mil, não ficava com 1/10 do que um estado da federação recebia. E esses estados moram brasileiros que precisam de educação, de segurança, de saúde, de casa, de saneamento, que tem os desafios que o próprio Rio tem. Então, o que é que nós propusemos? Daqui para frente, vamos fazer justiça, vamos olhar o Brasil como um todo, vamos dedicar esses recursos a fins que possam pensar o futuro, como educação, ciência e tecnologia, e não gasto corrente. A radicalização fez com que a emenda Ibsen avançasse sobre a receita corrente hoje. Há uma enorme expectativa dos prefeitos do país inteiro e dos governadores de que alguma receita venha. Eu acho que a União vai ter que entrar com algum recurso, vai ter que se negociar no Senado algo em termos de transição, que não afete a governança do Rio, a governança do próprio Estado de São Paulo, do Espírito Santo, dos municípios, mas que melhore a governança daqueles que estiveram excluídos por uma regra injusta. A plataforma continental pertence à União, os bens no subsolo brasileiro pertencem à União, e a União tratou 3 estados de um jeito e 24 de outro. Agora, governador, portanto, o senhor não aceita a tese segundo a qual os estados produtores, os municípios produtores, têm direito a royalties por causa dos impactos que a exploração do petróleo causa ali naquelas regiões. Tese desenvolvida agora mesmo pelo ministro Min, que a gente ouviu aqui na nossa reportagem. O que eu queria que a sua explicação é sobre essa ideia do senhor sobre a transição, né? O senhor disse, por enquanto, as receitas do petróleo já sendo explorado, e pelo que entendi também, a do pré-sal já licitado ficaria da regra atual. O pré-sal não licitado seria dividido por igual. Mas o senhor falou de uma transição, quer dizer, mesmo o petróleo, o pré-sal já licitado, e mesmo as receitas correntes dos royalties atuais, na sua opinião, também deveria, ao longo do tempo, ser dividido por todos os estados? Sadenberg, nós não fazemos diferença na área do pré-sal. A nossa proposta considera a área do pré-sal uma só, a concedida e a não concedida. E até a época do debate eu levantei uma questão. Por exemplo, quando da crise de 2009, para atender a indústria automobilística, inclusive do Rio de Janeiro, a de São Paulo, nós vimos o governo retirar a IPI dos carros de linha branca, de objetos de eletrodomésticos, para defender a nossa indústria. Isso foi na veia da arrecadação que nós já tínhamos. O norte e o nordeste do Brasil, que depende muito dos estados e municípios, mais do FPE, tiveram quedas expressivas. Isso não foi mudança de regra. O que está concedido, que se cumpra o contrato de quem ganhou em leilão da ANP, seja empresas brasileiras ou estrangeiras, mas como vai partilhar a renda que ainda haverá da exploração do pré-sal concedido e a conceder, daqui para frente uma regra nova que olhe o Brasil como um todo.
A parte que já está em exploração, que já gera receita de royalties, nunca foi objeto de proposta nossa, foi do IBSEM. Agora, o que é que nós estamos pensando? Algo que não mexa na receita dos estados, mas que a União possa abrir mão para partilhar com efeito imediato para os municípios e para os estados brasileiros. É o único caminho de construir uma regra de transição que não afete a governança dos estados e municípios, que já contam com essa receita, mas que também, de outra forma, responda à grande necessidade que existe de uma desconcentração desses recursos em termos de país. Bom, essa é a regra inicial, né? A regra de vocês era essa, Exato. Manter o que já Exato, tem e exato. o que vier no futuro dividir por todo mundo. Exato. E ainda tem 2 ou 3 gotas ainda, não tem nada ainda. Todo mundo pensa Exato. que daqui a amanhã já vai receber. Não, exatamente, exatamente. Bom, então, pela sua ideia, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo menos, mas esses 3 estados, eles continuam recebendo o que estão recebendo hoje ou vão perder alguma coisa? Nós, em hora nenhuma, pensamos em mexer nos recursos que eles já recebem. Então o caminho é por aí. Agora está criado um... O caminho tá da criado, negociação é tá por criado, aí. o caminho é esse. Está criado um fato político, os senadores serão fortemente pressionados pelos seus estados e municípios que querem a regra do IPS, já distribuíram, inclusive, no país inteiro quanto cada município receberá, cada estado. Essa confusão foi gerada em hora nenhuma por nosso interesse. Nós fizemos uma proposta extremamente razoável, que foi enxotada, que foi objeto de agressões verbais que vocês transmitiram aqui na Globo. E toda hora nós pedimos bom senso, e se chegou a essa posição pela forma como foi tratada a questão pelos interlocutores que defenderam a manutenção simples da regra, que era impossível, era inviável, completamente inviável. Todos sabem disso. Agora já admitem isso publicamente aqui, o governador Sérgio Cabral admitiu isso. E nós queremos encontrar uma saída para votar isso esse semestre. Precisamos conversar com a oposição, com o governo, construir uma saída mediada, de bom senso, e que todos possam sair ganhando, até porque o pré-sal não é uma coisa ruim para o Brasil, para estar dividindo o Brasil desse jeito. Todos nós somos brasileiros, admiramos muito o Rio de Janeiro e também queremos um país muito mais equilibrado do que temos hoje. Até porque a oposição não tem nada a ver com isso, né? Passou, né? Isso daí passou um pouquinho dessa história de oposição e governo, né? Tanto que o senhor é da base e está querendo recolher ou dividir também, receber um pouquinho do que está aí, né? Mas agora tem que ter cuidado para, na hora de votar, amanhã não está se jogando a culpa, não está votando porque o governo não quer, ou não está votando porque a oposição está criando problema. Eu disse hoje ao senador Jucá, e dissemos eu e o Cid Gomes também ao senador Tasso Gereissati, que o nosso desejo é que haja tempo para o diálogo, mas haja tempo para votar também. Que o pior dos mundos é ficar a regra do jeito que ela está. Governador Eduardo Campos, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Jornal das 10. E eu anuncio também que amanhã, aqui no Jornal das 10, nós vamos entrevistar o senador Francisco Dornelles, que é do Rio de Janeiro, uma espécie de porta-voz também do Estado do Rio de Janeiro, de todos os estados atingidos por essa lei Ipsen Pinheiro. Governador, muito obrigado mais uma vez.